E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo nós vamos resolver um problema relacionado ao estudo de associação de capacitores. Observe os dados e os circuitos ilustrados no quadro. Nós temos aqui dois capacitores de capacitâncias C1 e C2. Ambos foram submetidos a uma diferença de potencial U igual a 100 volts. Porém, em um dos capacitores, a polaridade foi invertida. Cada capacitor, após certo intervalo de tempo, armazena certa quantidade de carga elétrica. Q1' para o capacitor 1 e Q2' para o capacitor 2. E tais capacitores são colocados em um mesmo circuito, conforme ilustrado. Perceba que as polaridades estão invertidas. Nós temos uma chave CH inicialmente aberta e dois polos A e B. Fechando a chave CH, cada capacitor vai armazenar na situação final certo valor de carga elétrica. Q1 agora para o capacitor 1, Q2 agora para o capacitor 2. E o nosso propósito é o de obter os valores de Q1, Q2 e da diferença de potencial entre os polos A e B. Para fazer isso, vamos começar analisando a situação inicial. Se nós quisermos determinar o valor de Q1', basta fazer C1 vezes U1. Consequentemente, a gente vai obter C1 corresponde a 1 microfarad, a diferença de potencial U1, 100 volts. A carga elétrica armazenada no capacitor 1 na situação inicial vale 100 microcoulombs. Para o capacitor 2, nós podemos fazer Q2' igual a C2 vezes U2. C2 corresponde a 3 microfarad e o 2, 100 volts, o que nos dá 300 microcoulombs de carga elétrica. Muito bem. A partir de tais valores, nós podemos obter o valor da carga total condensada ou armazenada no mesmo circuito na situação final. Como os dois capacitores foram ligados com polaridades opostas, o valor da carga total no circuito final, que eu vou representar apenas por Qzão, este valor é obtido pela subtração desses dois valores. Então eu vou fazer Q2' menos Q1'. Consequentemente, isso vai nos dar 300 microcoulombs menos 100 microcoulombs, 200 microcoulombs. Para o circuito na situação final, Qzão corresponde a Q1 mais Q2, como eu disse anteriormente. Então a gente obtém aqui uma primeira relação entre as cargas Q1 e Q2. Q1 mais Q2 é igual a Qzão, que é igual a 200 microcoulombs. Muito bem. Então, este raciocínio é extremamente importante para nós. Observando o circuito na situação final, nós podemos igualar a diferença de potencial no capacitor 1 com a diferença de potencial no capacitor 2. Portanto, observando o circuito na situação final, nós temos U1 igual ao 2. U1 é igual a Q1 sobre C1. E o 2 é igual a Q2 sobre C2. Os valores de C1 e C2 nós conhecemos. Portanto, Q1 sobre C1, 1 microfarad. Isso é igual a Q2 dividido por C2, 3 microfarad.
A partir dessa igualdade, a gente obtém mais uma relação entre as cargas elétricas Q1 e Q2. Nós podemos escrever que Q2 é igual a 3 vezes o valor de Q1. Muito bem. A partir dessa igualdade e dessa igualdade, nós podemos determinar os valores de Q1 e Q2. Então, vamos obter tais valores diretamente. Trocando Q2 por 3 vezes Q1, eu vou obter aqui 4Q1, igual a 200 microcoulombs. Portanto, Q1 vale 50 microcoulombs. Muito bem. Q2 agora. A carga Q2 corresponde ao triplo do valor da carga Q1. Logo, 150 microcoulombs. Para finalizarmos o problema, basta calcularmos o valor da diferença de potencial entre os polos A e B. Nós podemos utilizar qualquer um dos capacitores. O resultado obtido será o mesmo. Então eu vou usar o capacitor de capacitância C1, pois dividir por 1 microfarad é mais fácil. Então, a diferença de potencial entre os polos AB é igual à carga Q1 dividida pela capacitância C1. O AB é igual a U1, que é igual a U2. Vamos fazer essa divisão? 50 microcoulombs dividido por 1 microfarad, cancelando micro com micro. Essa razão nos dá uma diferença de potencial de 50 volts. Com isso, eu encerro esse problema. Até a próxima!